Oi, pessoal! Chegou a hora de falar daquele assunto que, vamos combinar, tira o sono de muita gente, né? O imposto de renda. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. Com o passo a passo certo, a gente vai ver que dá para deixar tudo bem mais simples. E aí, essa cena parece familiar? Aquela montanha de papéis, a calculadora do lado e aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu esqueci alguma coisa? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas a verdade é que, se a gente se organizar um pouquinho, dá para tirar de letra. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de $1 milhão é: afinal, quem é que precisa declarar o imposto de renda em 2026? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, de uma vez por todas, para não ter mais dúvida. Para isso, a Receita Federal tem uma lista, sabe? São 7 critérios. É o nosso checklist definitivo. Se você entender essa lista, pronto, acabou a dúvida. É como ter um mapa na mão. E aqui, atenção, porque esse é o ponto mais importante de todos. Não precisa se encaixar nos 7 critérios, não. Se a pessoa se enquadrar em umzinho só, já é obrigada a declarar. Simples assim. Ok, então quais são esses 7 critérios? São eles: rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, ganho de capital, operações na bolsa, atividade rural, posse de bens e, por último, quem passou a ser residente no Brasil. Vamos dar uma olhada rápida em cada um, focando naqueles que pegam a maioria das pessoas, beleza? Vamos começar com o campeão de audiência, o primeiro critério: rendimentos tributáveis. Basicamente, se a pessoa somou mais de R$ 30.639,90 em 2025, juntando salário, aposentadoria, aluguel, enfim, qualquer renda desse tipo já precisa declarar. Agora, o segundo critério é sobre os rendimentos isentos, aqueles que não pagam imposto, tipo o rendimento da poupança ou uma indenização trabalhista. Para esses, o teto é bem mais alto, olha só, R$ 200 mil. Passou disso no ano, também tem que declarar. Pessoal que investe na bolsa, muita atenção agora. Se o total de vendas de ações ou outros ativos passou de R$ 40 mil no ano, tem que declarar. E olha o pulo do gato, não importa se teve lucro ou prejuízo. Vendeu mais de 40 mil? Já entra na regra. E para fechar essa parte dos critérios mais comuns, temos mais 2 situações. Primeira, quem vendeu um bem, tipo um carro ou um imóvel, e teve lucro com isso. E a segunda, quem tinha, no final de 2025, um patrimônio, somando casa, carro e investimentos, de mais de R$ 800 mil. Nesses casos, também é obrigatório. Beleza. Agora vamos entrar em um terreno que sempre gera muita confusão. As regras específicas para quem é investidor e para quem é MEI, o microempreendedor individual. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Bom, para os investidores a gente já falou daquela regra dos 40 mil em vendas na bolsa, certo? Mas e as criptomoedas? Aí tem regra própria. Primeiro, tem que declarar tudo que se tem em cripto, não importa o valor. Segundo, se a pessoa vendeu mais de R$ 35 mil em cripto num único mês, já tem que pagar o imposto sobre o lucro daquele mês. E para o MEI? Aqui o segredo é pensar com 2 chapéus diferentes, o da empresa e o da pessoa física. Uma coisa é a declaração anual da empresa, a DAS em mês sim, que é sobre o faturamento do CNPJ. Outra coisa totalmente separada é a declaração de imposto de renda da pessoa, do CPF. Se o lucro que o MEI tirou para si mesmo se encaixa em um daqueles 7 critérios que a gente viu, aí tem que fazer as 2 declarações. Uma não anula a outra. Ok, já sabemos quem precisa declarar. E agora? Como se preparar para não passar aperto? A palavra-chave aqui é uma só: organização. Quem se antecipa não sofre. Então, a dica de ouro é ir juntando a papelada desde já. Sabe, o informe de rendimentos da empresa, os recibos do médico, do dentista, da escola, os documentos do carro, da casa, os extratos do banco e da corretora. Ter essa pasta pronta na hora de declarar faz uma diferença enorme. O processo flui que é uma beleza. E falando em prazo, o calendário costuma ser o mesmo. O período de entrega abre lá no comecinho de março e vai até o último dia de maio. E aquela história de brasileiro que deixa tudo para a última hora? Péssima ideia aqui. O sistema da Receita fica lento e a pressa, a gente sabe, é inimiga da perfeição e da declaração correta. E por que essa pressa toda? Porque se perder o prazo, a multa vem. E ela não é brincadeira. Começa em R$ 165,74. Isso mesmo, para quem não tem nada de imposto a pagar. E pode chegar a 20% do imposto devido, fora que o CPF fique irregular e aí, para conseguir crédito ou até tirar um passaporte, vira uma dor de cabeça. Muito bem. Agora vamos falar do fantasma que assombra todo mundo que declara imposto: a temida malha fina.
Mas calma, entender como ela funciona é o melhor jeito de ficar bem longe dela. O que é a malha fina, então? Pensa assim, é o grande robô da Receita Federal. Ele pega a sua declaração e compara com todas as informações que bancos, empresas, hospitais e cartórios mandaram para ele sobre você. Se alguma conta não fechar, apita um alarme. E pronto, caiu na malha fina. E o que faz esse alarme apitar? Geralmente são os mesmos erros de sempre. Olha só os campeões. Esquecer de declarar um aluguel ou um bico, informar uma despesa médica sem ter o recibo para comprovar, errar nos dados de um dependente, a variação do patrimônio não bater com a renda e, claro, esquecer de declarar as operações na bolsa. É batata para cair na malha. No fim do dia, o segredo para passar ileso por tudo isso é bem básico: organização e honestidade. É fundamental lembrar que a Receita já sabe de quase tudo. Ela cruza informações de tudo quanto é lugar. Então tentar esconder alguma coisa é, sinceramente, a pior estratégia possível. E claro, vale um recado: se a situação financeira é mais complexa, com vários tipos de investimento, rendas diferentes, venda de imóveis, talvez valha a pena procurar um contador. Às vezes, o custo desse profissional é o melhor investimento que se pode fazer para ter paz de espírito. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Agora que as regras do jogo estão mais claras, qual é o primeiríssimo passo, por menor que seja, que dá para tomar hoje para se preparar? Pode ser criar uma pastinha no computador, separar uma caixa para os recibos, qualquer coisa, porque a declaração de 2026 começa a ser feita agora.